genética. A ciência que pode dizer, é igual o aborto. Quem é que pode dizer onde começa a vida? A biologia. Então, quem é que na ciência... Então, eu vou primeiro para... Bom, você sabe que as últimas pesquisas andaram mapeando o cérebro de gente aí. Não deu nada. Olha aqui, deixa eu te falar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é muito interessante. Ninguém nasce gay. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe gene homossexual. Existe ordem cromossômica de macho e de fêmea. Então, eu vou fazer uma definição de homossexualismo. Um homem e uma mulher. Homossexualidade. Não, homossexualismo, a prática. Eu posso falar homossexualismo ou a homossexualidade, não tem... Não, é que o homossexualismo caracteriza doença. Não, mas eu não vejo como doença. Eu não vejo como comportamento, nada de doença. Então, a homossexualidade, um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Agora, vamos para a pesquisa. 46% dos homossexuais foram violados, violentados quando crianças ou adolescentes. Como é que alguém nasce? 46%. 54% escolheram ser. Então, primeiro, homossexualismo é comportamento. Então, vamos para a genética. Gêmeos iguais, estou falando de genética. Gêmeos iguais, isso é o mesmo embrião que se divide, tá? É chamado geneticamente iguais. É homozigóticos. São gêmeos iguais. Então, o que tinha que acontecer? Se um gêmeo é hétero, o outro teria que ser hétero. Se um gêmeo é homossexual, o outro teria que ser. Então, vamos lá. 35% dos gêmeos que são homossexuais, o outro, 65% são héteros. Então, como é que são iguais? Como é que nasce? Peraí, eu tô falando de nascer homossexual. Eu tô falando de genética. Tá bom. Não tem uma fonte na genética, não tem uma fonte... traços psíquicos, não sei o quê. Então, vamos lá. 46% passaram a ser homossexuais e eles não falam. O dia que eu falei isso, partir do dia que foram violados e violentados... Então, você já está dando outro dado. Eu estou dando um dado. No geral, violentados por quem? Não, por parentes, violentados por vizinhos. Não, por ser heterossexuais. Bom, então, vamos lá. Então, nascer é o seguinte, eu vim a esse mundo e tenho essa vontade. Por que animais, e nós somos mais um na natureza, por que animais praticam não nascem homossexual? Praticam sexo com muitos animais, com animais do mesmo sexo e não são perturbados na outra sexualidade? E não é, os animais não são considerados uma prática homossexual. Vem cá. Não há olha a pergunta que você me fez. Olha a pergunta. Nós estamos conversando e disse assim, eu disse aqui, ninguém nasce homossexual. Foi a minha resposta aqui para você. Eu já disse que é contestável isso. Você disse que é contestável, eu digo que tem argumento. A ciência, o que é ciência? Tem que ter observação. Por que a evolução é teoria? Porque você não pode comprová-la na observação. Agora, então, escute. Eu vou passar... essa conversa não vai terminar nunca. E eu quero saber de você. Você quer saber, eu tenho que te responder. Eu quero saber qual é a tua questão com a homossexualidade. Eu vou te dizer qual é a questão. A minha questão aqui no Brasil é os direitos que eles querem em detrimento da coletividade. Quais são os direitos? Os direitos? Então eu vou dizer pra você. Serem respeitados, não serem mortos e agredidos. Não, nada disso. Vamos lá, você tá falando de mortos? Quando eles falam de números, que eu acho que ninguém deve morrer. Eu não quero que ninguém morra de nada. Mas quando eles utilizam números, é contra eles totalmente. Eu vou nessa do número já. Mas vamos aqui. O que eles querem na PLC 122? Número 1. Lá no artigo 20, parágrafo 5º, está dizendo o seguinte, que se um homossexual sofrer constrangimento vexatório de ordem ética, moral, filosófica, tá lá. Então, ok? 3 a 5 anos de cadeia. Então vamos para a Constituição. Artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado por convicções filosóficas, religiosas e políticas. Então quer dizer, o que é... No caso deles, que eles estão querendo ser tratados como os outros. O que é constrangimento filosófico? Quem é que define isso? Significa o quê? Se olhar para a cara de um homossexual mal, olha, você está me constrangendo filosoficamente. O que é isso? Que papo é esse? Pera aí um instantinho, O artigo 8 ali, né? É o que está lá. Artigo 20, parágrafo 5º. Não, você está aqui, ó. Não, eu tô com ela. Não, aqui, você quer que eu leia? Mas a interpretação que você está dando... A interpretação é o que tá aqui. O meu medo é que o que você fala com toda a propriedade e convicção possa
Como você disse, não tenho nada contra homossexuais, você já disse mais de uma vez. Não Claro. tenho nada, não quero que eles sofram violência, Claro, etc. nenhuma, Salom. Mas acontece que não todas as pessoas têm a formação que você tem ou têm um tipo de disposição esclarecida. Você, falando com essa convicção e desta forma e com essa sua interpretação, pode eventualmente estar influenciando pessoas que vão sim praticar violências contra homossexuais. Então vamos cortar programas de televisão, vamos cortar novelas, vamos cortar filmes que tem ação, porque vai influenciar alguém a matar. Aí a sociedade para. Então a televisão vai ter que parar agora, vai ficar só Marília Gabriela. Porque tem entrevista. O cara que mata não vai poder mais filme na TV. Você acha que os homossexuais que pagam impostos, trabalham não têm direitos, os mesmos direitos que você Eles têm. Se eu tomar um tapa na cara, é igual um homossexual tomar um tapa na cara. Se alguém me xingar, a lei tá igualzinha pra eles. Se alguém xingar eles, é igual, não tem filha. sido dessa maneira. Não, se não tem sido... Não tem sido. Se tivesse sido até agora, eles não estariam atrás de uma lei que os protegesse, olha, eu vou dizer uma Silas. coisa. Eu fui ofendido com a suástica na reunião da comissão de cidadania, botaram o meu nome com a suástica, que é crime no Brasil. Eles querem uma lei para atacar, xingar, atingir quem eles querem, estarem protegidos acima de todos. Uma vírgula para eles. Então, eles não estão atrás apenas... Você quer ver uma outra? A linha B do artigo 8 da PLC 122. Ninguém pode impedir a afetividade de um homossexual, transgênicos, bissexuais. Este direito será dado aos demais cidadãos. Quer dizer, a preferência passou a ser deles. Então agora eu vou para o campo da realidade. O lugar do culto é protegido pela Constituição. Tá certo? Lugar do culto, lá dentro do culto. Ninguém entra, ninguém faz bagunça que vai dançar. O pátio da igreja não. Então o que significa que essa lei estiver aprovada? Se no pátio da minha igreja tiver um casal de homossexual se beijando e eu botar pra fora, 3 a 5 anos de cadeia. O que eu vou dar esse mole pra eles aonde? Nunca. Vem cá. Os seus fiéis, imagino, entre eles deve haver homossexuais. Que foram ou que estão buscando sair. Mas existem. Que estão buscando sair. Entre os pastores também. Se houver... Pela lei da probabilidade. Olha, se tiver pastor homossexual, Deus fala na Bíblia, adultério, homossexualismo, prostituição, o cara é passível de ser excluído daquela congregação. Então, se um pastor tiver um caso com uma mulher, ele perde o cargo de pastor. Se um pastor tiver um caso de homossexualismo, ele perde o caso de pastor. Se um pastor for solteiro e tiver uma relação sexual com qualquer uma, vai perder o cargo. Então, a Bíblia trata do mesmo nível. Algum fiel seu homossexual chegou a conversar com você sobre esse assunto ou não existe sequer conversa a respeito? É claro, pede socorro. Olha, a igreja está lotada de gente Você, como psicólogo, chegou à conclusão de que um homossexual deve e pode ser realmente... Olha, eu vou pedir, desculpa a minha ousadia de falar com você. Um dia, Gabi, traga aqui Joide. É um pastor que foi travesti na Europa, está casado há 12 anos, que eu falando é uma coisa. Você tem que ver, ele tem foto, ele como travesti, bonitão, peitão, colchão, babababá, ele tem as fotos. Ouça alguém que foi reorientado. Você aceita que ele podia ser um bissexual? Não, conversa com ele pra você ver. Eu tô perguntando se você aceita que ele podia ser um bissexual. Pode ser um bissexual. Agora, mais grave vai botar do que 380 de peito, vai botar bumbum e coxa e ser bissexual. Mas olha aqui, vem aqui. Não virou, depois não casou e tudo? Casou. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você não acha outra vez, eu acho um pouco herético, que criaturas de Deus, digamos, sejam julgadas em nome de Deus? Que autoridade, que autorização deu ele para qualquer ser humano ficar julgando o outro nesse nível? A autoridade não é para julgar a pessoa. A autoridade da Bíblia é para condenar pecado. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos evangelhos? Jesus falou mais. E por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Para mostrar o perigo que é ele e para quem vai para lá. Então, a Bíblia define o que é pecado. Então, eu não estou aqui para acusar A, B ou C, mas eu estou aqui para condenar o pecado. Então, na minha visão, ok? Da minha crença e valores, da minha visão espiritual, do que eu creio na Bíblia, a homossexualidade, o adultério, a prostituição são pecados claríssimos à luz da Bíblia. Então,
um casamento que não der certo para você também tem que continuar lá para sempre. Não. Ou a pessoa não pode se separar e fazer outra família com outra pessoa. A Bíblia dá. Mas essa interpretação, essa interpretação é muito fortuita. Não. Quando você diz assim, eu estou aqui para defender a família... Tem vários divorciados. Mas quando você diz, eu estou aqui para defender a família, eu quero saber que família é essa, que conceito de família é esse, que desde a época de Cristo não foi revisto. Que conceito de família? Toda a história da civilização humana, toda a história, o que eu estou te falando é antropológico, sociológico e teológico. Toda a história da civilização humana está sustentada. Um homem, uma mulher e sua prole. Você está passando pela Grécia Antiga também. Filha, eu estou falando da história, é isso. Que tinha homossexuais, a história da humanidade é isso. É isso aqui. Na faculdade, eu acho uma graça. Mas você sabe que tinha homossexuais sempre. Em todos os tempos, que desde que o homem, na época de Noé, quando Deus mandou o dilúvio, a depravação moral era de altíssimo grau. Deixa eu dizer uma coisa, Gabi. O que muda é a tecnologia. O homem é a mesma coisa, com suas loucuras, com seus desejos, é a mesma coisa. O que muda é a tecnologia. O ser humano é a mesma coisa. Então presta atenção, a Bíblia, eu estou falando de Bíblia do que eu creio. Eu estou falando daquilo que eu creio e do que a Bíblia fala. A Bíblia é um livro para quem quer crer ou quem não quer crer, que é um direito de cada um. À medida que eu sigo aquele livro, certo? Que eu creio que é a palavra de Deus, porque é a única fonte de conhecimento filosófico, teológico, científico e vulgar. Não tem outro livro no mundo que tenha essas 4 fontes de conhecimento. Só a Bíblia, certo? Nenhuma verdade científica da Bíblia até hoje foi derrubada. Nenhuma delas. Então, quando uma pessoa, certo? Na igreja, uma pessoa... Estou falando da família. Vou voltar para a família. Então, a família nuclear... Na faculdade, é isso, tá aqui me lembrando o que eu estava falando. Na faculdade eu ouvi. Durante 5 anos, eu ouvi isso que eu vou te falar. A criança, quando nasce... O primeiro objeto de amor dela é a mãe. Ela faz ruptura dela com a mãe a partir da figura paterna. A partir da figura paterna, a criança faz diferenciação entre ela, a mãe e o mundo. Eu cansei de ouvir isso. Sabe de Freud, que tanto falam? Freud estudou o caso de uma paciente homossexual e descobriu que ela é homossexual pela relação dela com o pai. Manda rasgar o compêndio de Freud. Manda eles rasgarem. Tá lá, estudo de Freud. Ele reorientou a mulher e ela passou a ser heterossexual. Então vai dizer que não pode ser reorientado? Quem disse que todo mundo... Eu não tô aqui, Gabi, eu não tô aqui para impedir ninguém de ser homossexual. Eu não tô aqui para impedir ninguém de adulterar. Eu não tô aqui para impedir ninguém de se prostituir. Isso é problema de cada um. Olha, eu vou fazer vou propor um problema a você, que é contra, inclusive, o aborto, a legalização do aborto. Supondo que nasça uma criança e que a mãe dessa criança não vai poder criá-la. Um casal homossexual se dispõe a criar essa criatura, que senão vai ficar jogada à disposição do que seja, numa instituição que vai tratá-la mal. Você acha que ainda assim um casal homossexual não pode ter essa criança e fazer dela um belo cidadão, uma bela cidadã e criar um ser humano digno, com todos os seus direitos, com toda a sua inteligência, com toda a sua com todo o seu amor e compaixão pelo outro? Primeiro, tem mais na fila casais héteros esperando criança? Não, eu não estou perguntando isso para você, eu estou perguntando conceitualmente. Eu estou falando das novas famílias. Eu não acredito que 2 homens possam criar uma criança perfeita no sentido total que você quer, como um ser. Eu não acredito, porque eu acredito que Deus fez homem e mulher e esses seres é que se completam. E ó, tá na França, ninguém chamou de fundamentalista, hein? Ninguém chamou de fundamentalista. As famílias eu não acredito mudaram. Nisso. Mudaram. Querida, a sociedade como um todo mudou. Vamos ver daqui a 50, a 60 anos o que vai acontecer. Mudou tudo, daqui a 50, a 60 anos. Mas daqui a 50, 60 anos, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer? Crianças que essa questão de adoção é agora nova, 10 anos, 12 anos, não tem mais do que 15 anos isso no mundo. Então, não adianta agora vir com fotografia de jornal e mostrar 2 caras com uma criança feliz. Essa história pra mim não me convence. Não estou falando só disso, estou falando de 2 mulheres ou 2 homens. Eu acredito que 2 homens e 2 mulheres tenham capacidade para desenvolver um ser humano. Não acredito. Eu acredito que um homem e uma mulher... Eu não acredito nisso. Eu conheço muitas pessoas que foram criadas dessa forma. Daqui a uns 30 anos você pode me dizer alguma coisa. Você já está pré-julgando, Sila. Você é Deus, você está julgando e pré-julgando. Não, você está pré-julgando. Eu estou dizendo sobre o que eu aprendi. Você está dizendo que uma criança ali criada, daqui a 30 anos vai ser o quê? Eu não sei, tem minhas dúvidas. Você está falando, vai ver para
dúvidas. Assim como uma criança ser criada por leviano, um pai leviano, eu tenho minhas dúvidas sobre ela. Um pai bandido que bate na mulher. Tenho minhas dúvidas. Uma família que tem um pai maldito. Tenho minhas dúvidas. O que é que vai dar essa criança? Eu até acredito que o ser humano, por ele ser um ser inteligente, ele possa romper uma história e construir uma história nova. Não significa que filho de bandido vai ser bandido e filho de bacana vai ser bacana. Um cara pode romper a sua história para pior e para melhor. Agora, eu estou falando aqui na tese que você está me apresentando. Das novas famílias. Da tese. Eu posso defender as minhas teses com a maior veemência possível. E não significa que eu odeio as pessoas. Eu sou muito veemente para defender meus princípios. É meu jeito. Você mesmo já falou, eu sou polêmico, meu jeito. Eu defendo com muita vontade. Agora, eu amo profundamente. Uma vez um repórter perguntou assim para mim: pastor, vamos lá, se seu filho fosse homossexual, como é que o senhor agiria? Eu disse para ele: eu amaria 100% e discordaria dele 100%. Quem disse que amar é dizer fazer amém? Inferno da vida do seu filho. Não ia não. Eu ia mostrar a ele, eu ia tentar ajudá-lo com o meu amor. Sabe por quê, Gabi? O ser humano pensa que amar é falar que o outro quer ouvir. Supondo que ele não conseguisse... Vai continuar o caminho dele. E você ia continuar enlouquecendo seu filho. Não, isso aí você me julga. Agora você falou isso. Eu disse que eu vou discordar 100%. Eu vou discordar mesmo? Olha, o filho de a mãe de um bandido vai na cadeia e eu tenho trabalhos em penitenciária. O filho é assassino, fascina. Ela o ama profundamente. Agora pergunta se ela concorda 1 milímetro com aquilo. Concordar com uma prática é uma coisa, amar a pessoa é outra. Eu amo os homossexuais, mas discordo 100% de suas práticas. Então repita isso, por favor. Eu amo isso, eles sabem. Não, diga de boca cheia. Não, eles sabem, eles não são bobinhos, não. Eles sabem. Então diga. Eu amo os homossexuais como amo os bandidos, amo assassinos, vambora, eu aumento o leque, porque eu amo, porque o ser humano... Gabi, o ser humano é a coisa mais importante. Veja, você está colocando o homossexual lá de bandido, assassino, todas as pessoas... Não, mas para dizer, eu não gosto de uma prática, então estou dizendo para você. Peraí, vamos lá, vamos parar aqui, porque nós temos mais um bloco pela frente. E eu juro que não vou bater nele, e ele não vou deixar que bata em mim, não. Estamos terminando mais um bloco de frente com o pastor Silas Malafaia. Nós voltamos já já. De frente com Gabi. Nesta segunda... Vou revelar o futuro para essas pessoas. Nem precisa ser vidente. Então a gente se sente